Bom dia, então, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ótimo. Que bênção, que alegria estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos para mais uma vez, mais um final de semana, estudarmos aí a palavra de Deus na matéria de Atos dos Apóstolos, certo? Quem está vindo pela primeira vez, o Valmor, a Jana e o Diego. Sejam bem-vindos. Estamos na segunda aula do livro de Atos. Vamos orar antes da gente começar então o nosso estudo. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio da tua palavra que nos alimenta, nos sustenta, nos revela, nos convence, e queremos descansar em ti nessa manhã, recebendo diretamente do teu Santo Espírito tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nos ensinar. Usa-nos nossas vidas, nos capacite, Pai, e é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre os primeiros passos da igreja. Na aula passada a gente estudou sobre o nascimento da igreja, como a igreja nasceu, né? Como a igreja foi concebida e como foi esse parto, né? E lá a gente viu a questão do Pentecostes, estão lembrados, né? Onde a gente viu como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e ali começou a propagação do Evangelho do Reino de Deus através desses homens. Antes da gente começar a falar sobre a aula 2, vamos só revisar rapidamente a aula 1. Quem precisa da apostila da aula 1? Eu tenho aqui. Você pode me ajudar, Diego? E também o trabalho. Pega uma dessa também. Aí talvez não dê tempo de você preencher agora a aula 1. Aí você faz em casa, daí a aula 1, conforme você vai se programando lá. Depois que a gente revisar a aula 1, a gente vai para a aula 2 e eu entrego o material da aula 2. Muito bem. Vocês devem estar lembrados qual foi o que a gente falou, quem foi o autor do livro de Atos. Quem pode lembrar aí? Já está aqui, né, na tela. Lucas, o mesmo que escreveu o livro de Lucas, né, também escreveu o livro de Atos. Ele era companheiro de Paulo nas viagens, né, só para revisar rapidamente aqui. O período aproximado que foi escrito foi em 62 depois de Cristo. O tema é a expansão da igreja no mundo pela ação do Espírito Santo. A gente viu um videozinho, o vídeo falava sobre os capítulos 1 e 2, era a narração do livro, né, em forma de vídeo, dramatizado ali. Ele escreve esse livro direcionando a um homem chamado Teófilo. E só para relembrar que Teófilo significa Theo, Deus, e filo, vem de filos, de amor, de amigo, amigo, né, amor afetivo. Então, Theo é amigo de Deus, Teófilo. Teófilo é amigo de Deus. Assim como eu e você somos amigos de Deus. Então, esse livro é escrito para todos, não só para Teófilo, esse personagem, esse homem. Quantos dias aí Jesus ficou em suas aparições depois que ele foi ressuscitado? 40 dias, aproximadamente 40 dias. Aparecendo para mais de 500 pessoas, né? E qual foi o pedido, a ordenança de Jesus para os discípulos quando ele foi ressuscitado? Antes dele ir para os céus, né? O que ele falou? Ele ficou 40 dias pregando o reino de Deus, falando ainda, fazendo uma pós-graduação com os discípulos, né? Porque a graduação tinha sido antes. E falando, e daí eles falaram, o que ele falou para os discípulos? Fiquem em Jerusalém, não saiam daqui, esperem aqui, até que do céu venha a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, né? A promessa de que todos receberiam ali esse encher do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a igreja ia ser batizada
É como se Deus estivesse falando, a igreja vai ser autenticada, vai ser confirmada com essa promessa. Quantos dias depois que isso aconteceu? Depois dos 40 dias, quantos dias eles ficaram esperando essa promessa? Aqui no slide não tem, mas ele ficou 10 dias, né? Eles ficaram 10 dias esperando. Aí 40 dias mais os 10 são 50. Que tem relação direta com a festa de Pentecostes. Pentecostes, né? Pente significa 50. Pentecostes, então, era uma festa judaica que comemorava a entrega da lei no Monte Sinai. Todo ano eles comemoravam essa festa chamada Pentecostes. E Jesus, né? E Deus fez de propósito, enviando essa promessa no final dos 50 dias ali, que era também buscando, né, lembrar a entrega da lei. Agora não é mais a entrega da lei, agora é a entrega do Espírito Santo. Agora é a lei direta no coração das pessoas, né, no nosso coração. É o governador direto na vida de cada um de nós. ...50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O que é Páscoa mesmo, lembra? Comemora a libertação, a passagem, né, da morte para a vida, a libertação do Egito. Quando aquele anjo da morte passava e visitava as casas, quem tinha a marca do sangue do Cordeiro, esse Cordeiro, né, é a Jesus Cristo, quem tem o sangue do Cordeiro, era livrado dessa morte. Então, era, no hebraico, no grego também, é Pessá. O hebraico fala Pessá, Pessá é passagem. Daí significa Páscoa. Então, tudo aconteceu com relação direta com o Monte Sinai, aí para uma comparação. Mas a diferença principal é que é como que agora Deus falasse, ó, agora a lei vai e vem o Espírito Santo. Agora o tutor, quem cuidava de vocês, que era a lei, sai e vem realmente o Pai. Vem tomar conta dos filhos, através do Espírito Santo. E a gente viu também como isso aconteceu. Foi como um som forte de vento, línguas de fogo, e vários judeus ali louvando a Deus em várias línguas. Deus foi capacitando cada um ali com um dom de língua em relação àqueles países. É como se fosse hoje, o Diego agora vai falar italiano, o Fernando vai falar japonês, o Tiago vai falar o russo, sei lá, mais ou menos assim, para que pudesse alcançar aqueles visitantes de outros países que estavam lá. Mas como que o Diego fala italiano? Nunca falou italiano. É um dom sobrenatural que Deus deu para aquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância, com o propósito único e exclusivo de propagar a mensagem dele. E era uma evidência do poder de Deus, né? Do poder do Espírito Santo, para comprovar que realmente era Deus agindo ali. Não era nenhuma invenção humana. Muito bem. E a gente deixou como tarefa a leitura ali do item C e o item D da apostila 1. Alguém ainda está sem a apostila número 1? Todos têm? E também ficou como tarefa já o início desse trabalho, que vai ter uma pontuação de 3 pontos, para a média, né? Que você está fazendo a cada dia. A ideia é que você leia um capítulo por dia, pelo menos. Mais, se quiser também, diferente, mas que você, desse capítulo, extraia aí um princípio, pelo menos um princípio prático, e a sua decisão em relação a esse princípio. Alguém já conseguiu fazer aí? Quem já fez? Já fez? Muito bem. Já fez os 6? De 1 a 6. A proposta é que você faça a leitura lá, por exemplo, a tarefa era ler Atos de 1 a 6. E já vai fazendo de 1 a 6 esse princípio que você está tirando e a decisão. Você pode compartilhar algum deles com a gente? Como é que é seu nome mesmo? A Júlia. Muito bem. E a sua decisão em relação a esse princípio? Muito bem. É isso daí. Agora ela deu um bom exemplo de como fazer isso, para quem não fez ainda. Mas não deixa acumular, senão depois vocês não conseguem vencer, não vai vencer, né, fazer tudo. Vai fazendo 1 por dia, 2 por dia, independente. Mas fecha a semana concluindo a tarefa, para que você possa receber também essa pontuação no final. Vale ponto, tá? Se me entregar e mostrar em branco, daí não tem como a gente gratificar com a pontuação. Vocês concordam? Ou vocês querem prova? Porque foi uma opção que a gente escolheu, né? Fazer esse trabalho diário aí, ou aplicar uma prova no final.
Ou a gente faz os dois, né? E também as apostilas, você vai preenchendo as tarefas, completando os versículos, e também no final a gente vai coletar todas, verificar todas para pontuar. E a leitura de todo o livro de Atos também um ponto. Só relembrando. Alguém mais quer compartilhar dessa tarefa aqui da leitura e do princípio prático que você tirou, além dela? Então, fica a tarefa, tá bom? Para você fazer, para a próxima semana você participar aí, pelo menos com um princípio prático que você extraiu. Combinado? Daí vai aumentar agora, vai ser do 7 até o 12, 13, a gente vai ver aqui na tarefa depois. Agora a gente vai ver rapidamente aqui, uma parte que faltou da aula passada, sobre o Espírito Santo na história da humanidade, né? O Espírito Santo na vida do ser humano, como aconteceu isso. Acompanhe na apostila aonde que o Espírito Santo entra em ação, em primeiro lugar aí. Lembra no versículo 1 da Bíblia? Quem lembra o primeiro versículo da Bíblia? Gênesis 1. Quem lembra? Esse versículo todo mundo sabe, né? Antes disso, a terra era sem forma e o que tinha ali? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a criação ali, né? Então, aqui a gente vê já quem entra em ação, a primeira pessoa a entrar em ação na criação é o Espírito Santo, que pairava, estava agindo, né? E a mesma coisa acontece com a gente. A primeira pessoa a entrar em ação para a salvação do ser humano é o Espírito Santo. A gente vai ver isso na sequência aqui. Então a Bíblia fala que Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, dotados do Espírito de Deus. O primeiro homem ali tinha um contato direto com Deus. Para ter esse contato direto, tinha que ter esse link. Tinha que ter o software rodando o programa de Deus para poder ter toda essa interpretação, esse entendimento do que Deus queria. Então, por isso que ele colocou no ser humano o Espírito dele. Além do sopro da vida, né, colocou também o Espírito de Deus. E ali fala, Gênesis 1, Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é com as suas características em relação à comunicação no espírito, a sua imagem, né, no caráter moral, enfim, tudo isso. E o homem e a mulher ouviam os passos do Senhor, andava com ele no jardim e muito vai por aí. Mas aconteceu algo que afetou isso, né? Houve a queda. O pecado original, o primeiro pecado, a rebelião. Esse pecado original chama-se rebelião, né? Eu estava lembrando de 7 de setembro agora, né? Foi como se o homem tivesse declarado independência de Deus, né? Afastado da dependência de Deus. Eu declaro independência, como se o homem falasse isso, né? E Deus, na sua liberdade, permitiu, porque o homem escolheu desobedecer. Então, a partir daí, o homem que era santo, o primeiro homem que era santo, ele torna-se um não santo. E o Espírito Santo não pode habitar em algo que é não santo. Vocês entendem isso? Então, o Espírito Santo de Deus sai da vida do homem. O homem sai da presença de Deus. Ele sai do jardim, sai do Éden. Esse Éden representa também essa atmosfera da presença de Deus. Não é só um local, né? E o homem saindo da presença de Deus, agora ele perde essa comunicação, perde esse relacionamento com Deus, perde a revelação de Deus. Tudo isso que a gente sabe que acontece no mundo, né? O homem sem Deus é um homem sem senso de direção, de propósito, de prioridade, de valores, de tudo, né? Não é isso que acontece? Você era assim antes de conhecer Jesus Cristo. Totalmente sem noção. Você não fala para algum, mas que pessoa sem noção. Assim era o ser humano, né? É o ser humano sem Deus. Então, Deus, na sua misericórdia, no seu amor infinito, na sua perseverança, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu não só para salvar, mas para governar. Ele, então, restabelece essa comunicação. Mas antes de tudo isso acontecer, ele foi dando outras oportunidades. Espírito Santo no tabernáculo. Então, Deus queria salvar o povo e queria ter essa comunicação com o povo. Então, a Bíblia fala que Deus pediu para Moisés fazer um tabernáculo.
tabernáculo. E a presença de Deus estava nesse tabernáculo. E ali fala em Levítico 9, 24, quando se concluiu tudo ali, quando Moisés fez como Deus mandou detalhadamente, um fogo desceu e consumiu o sacrifício. E a glória de Deus, é como o Espírito Santo encheu o templo. Então aqui a gente vê já o Espírito Santo voltando à humanidade, através do tabernáculo. É como se o Espírito Santo estivesse ali dirigindo o povo pelo tabernáculo, com o tabernáculo. E foi passando o tempo e depois vocês conhecem a história, Davi quis construir um templo para que esse tabernáculo ficasse bem guardado, um templo bonito, um templo que tivesse valor em relação à parte material, né? Apesar que Deus não se importa com isso. E Deus permitiu e falou para que Davi já planejasse, mas quem iria construir era Salomão. E também ali em 2 Crônicas 7, do 2 ao 3, diz que o fogo desceu, quando Salomão concluiu tudo, o fogo desceu e consumiu o sacrifício e a glória do Senhor, encheu o templo. Antes encheu o tabernáculo, agora encheu o templo. Então foi crescendo, né? Foi crescendo. E veja a relação do fogo. Então o fogo tem sempre relação com a presença de Deus, com a visita de Deus, com o encher de Deus. Mas não é suficiente, né? Deus presente só no tabernáculo, só no templo. O propósito original dele era que cada ser humano tenha o Espírito Santo dele, como era lá no princípio, né? Com Adão e Eva. Então o que ele fez? Ele enviou, agora é a obra redentora de Deus, que é Jesus Cristo. Que é o Espírito Santo agora, é a ideia de Deus expressa num corpo humano. Jesus Cristo é a coleção de ideias de Deus, do pensamento de Deus, do propósito de Deus, dentro de um ser humano. Aí Jesus vem com o Espírito Santo, né? Lembra que ele fala lá? O Espírito Santo está sobre mim. Ele me encheu do Espírito Santo. Deus me enviou para pregar as boas novas aos cativos, toda aquela passagem que você já conhece lá de Lucas. E ele deixa uma promessa, assim como eu tenho o Espírito Santo, vocês também terão. Assim como Deus me enviou, eu também vou enviar. Fiquem aqui, esperem até essa promessa acontecer. Então ele morre, ressuscita, vai ao Pai, aos céus e envia então o Espírito Santo. Que já começa ali na parte 5, ali, o Espírito Santo nos discípulos. Já em João 20, 22, ele fala, após ressuscitar, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Recebam. Toda vez que você lê uma palavra que comece com a letra repartir, restabelecer, renovar, fala outras aí, recomeçar, vai falando outras, começa, reconstruir, ressuscitar, reestruturar, tem muitas, né? Pare para pensar agora e separe o prefixo, re. O re está te remetendo a algo que já existia. Você volta ao estado original. Refazer, está fazendo algo que já estava sido feito. Recriar, está recriando algo que já tinha sido criado. Então, receber é diferente de conceber, né? Conceber, eu estou te concebendo algo pela primeira vez. Agora, receber é dar algo de novo que já tinha sido dado. Então, Jesus fala, recebam, ou seja, o Espírito Santo volta para vocês. Estou dando novamente para o ser humano. Não é a primeira vez, já existia no ser humano. Então, receba o Espírito Santo e assim poderia a igreja nascer junto com isso, né? E todos têm essa revelação que poderiam receber. E daí tem as profecias que todos os povos poderiam receber o Espírito Santo. Não só os judeus, como filhos, como as primícias do povo de Deus, né? Ali tem Salmo profetizando que todos os povos voltarão ao Senhor. Daniel fala que todas as nações serão convidadas. Algumas serão compelidas, né? Assim como se fossem obrigadas, de tal maneira que a pessoa não tem saída, né? Ela vai ter que realmente se render. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, todos vão se render, vão entender a necessidade de ter o Espírito Santo, porque é o que move a vida do ser humano com Deus, né? E ali, acontecendo então aí o Espírito Santo nas nações, que é a inauguração e a autenticação da igreja. Lucas 24, 49 diz, eu lhes envio a promessa, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Atos 2,15, como a gente viu, o Espírito Santo desce sobre os judeus.
e aqueles que estavam ali reunidos, de outras nações também, que estavam visitando, vieram para a festa de Pentecostes. E mais para frente, que a gente vai ver no livro de Atos, Atos 8,15, haverá ali o batismo, houve, né, o batismo do Espírito Santo sobre os samaritanos, depois sobre os gentios, né, Cornélio e sua família, a gente vai vendo isso depois, parte a parte. Depois também Paulo, lá na ação com os gregos, lá em Éfeso, o Espírito descendo sobre as nações. Essa é a promessa de Deus sendo cumprida. E o Espírito Santo vindo sobre o Brasil, sobre a América, né, sobre Cascavel, sobre as pessoas que aqui estão, sobre o teu bairro, enfim. E ali no final, na letra D, o Espírito Santo em mim. As passagens que declaram, né, deixam bem claro que você é um filho de Deus porque você agora tem uma porção dele dentro de você. Quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem seus pecados removidos. Vocês concordam com isso? Quem não tem Jesus não tem seus pecados removidos. Quem não tem os pecados removidos, não tem uma vida regenerada. Uma vida que foi removida ali, aquela sujeira, o pecado, né? Por que tem que ser removido esse pecado, essa vida regenerada? Para que o homem seja um vaso santo. Santo vem de separado, né? Santo significa separado. Então, quem não tem Jesus não tem pecados removidos, não tem a vida regenerada. Quem não tem a vida regenerada continua sendo um não santo. E quem é um não santo não pode receber o Espírito Santo. Por isso a necessidade da pessoa entender e reconhecer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ter os pecados removidos, para ter uma vida santa, ser separado e receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite. E assim é como se Jesus falasse, agora você está com o carimbo de cidadania do meu reino. Você tem o passaporte celestial para viver eternamente comigo. Quem tem esse passaporte celestial aí? Amém, você já é um duplo cidadão. Tem dupla cidadania, né? Cidadão terreno, né? Terráqueo e cidadão celestial. É isso aí. Você é espiritual, mas vive na terra. É um ser espiritual vivendo na terra, né? Vamos ler junto ali, então, as declarações de Efésios. Cada um lê um aí. Efésios 1:13. Começa com o Diego aqui. Na letra D, o Espírito Santo em mim. Daí, se você não completou, eu ajudo a completar aí. Sou portador do Espírito Santo, pois o recebi no momento em que fui salvo. No momento que fui salvo, ou seja, quando eu entreguei minha vida para Jesus ser Senhor e Salvador, eu fui salvo. E ali eu recebi o Espírito Santo de Deus. Essa é a promessa que se concretizou, né? Com a vinda de Jesus Cristo e sua morte e ressurreição. 1 Coríntios 3,16. Quem pode ler aí? Sou o santuário do Espírito Santo. Isso, sou o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Outra pessoa? Sou o templo do Espírito Santo edificado sobre Jesus Cristo, que é a rocha. Que não deixa de ser a rocha, né? Como a palavra fala. 1 Pedro 2,5. Isso. Sou pedra viva. Ótimo. Na edificação de uma casa espiritual por meio de Jesus Cristo. E Hebreus 12, 18 a 24. Cheguei ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, e estou inscrito nos céus. Meu nome está escrito nessa relação de moradores do Monte Sião. Muito bem. E o desejo de Deus é que aqueles que você conhece, que ainda não têm esse Espírito Santo vivendo nele, que você seja usado por Deus para trazer essa revelação. Convide. Lembra daquela parábola, daquela história que Jesus conta da festa? Lá em Lucas 14, que a festa está preparada e o servo saiu convidando. Convidou um grupo de pessoas, convidou outro. Esse servo é o Espírito Santo, convidando. Alguns deram algumas desculpas, outros não quiseram. Mas o desejo de Deus é que todos recebam esse convite, que todos adentrem, né, nessa festa que está preparada.
Só para completar esse entendimento, que o Espírito Santo é a primeira pessoa a entrar em ação, eu gostaria que vocês abrissem a João 6:44. Para eliminar qualquer entendimento que é do braço do homem, ou é da inteligência do homem, ou da uma escolha do homem. Deus dá liberdade de escolha? Sim. Dá livre-arbítrio? Sim. Capacidade de decidir? Sim. Mas veja essa passagem de João 6:44. Quem pode ler? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair essa pessoa a Jesus Cristo. Ninguém pode vir, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar essa pessoa. Como que o Pai envia? O Espírito Santo convida essa pessoa para conhecer Jesus Cristo. Para a gente nunca pensar que foi, eu decidi por Jesus Cristo como escolha minha. Não. Ainda assim, Deus bate no teu coração e fala, ouça essa palavra, né? Como diz lá em Hebreus, quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Então, quando você foi salvo, busca lá atrás, tenta resgatar o dia que você foi salvo. O Espírito Santo te convidou para conhecer Jesus Cristo. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu dessa forma. Que o Espírito Santo te convidou a conhecer Jesus Cristo. Então, para conhecer o Pai, para conhecer Deus, precisa conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo revela Jesus Cristo, e Jesus Cristo revela o Pai. E você tem o Espírito Santo na sua vida para, junto com a palavra, te revelar sempre o amor de Deus e do que Jesus quer para cada um de nós. Tudo bem até aí? A gente revisou, demorou um pouquinho, mas agora a gente vai para a aula 2. Vamos falar sobre os primeiros passos da igreja. O Diego novamente vai me ajudar aqui. Alguma dúvida na aula 1? Ficou algo sem responder da apostila? Que você não conseguiu? A aula 2 ainda está dentro daquele bloco de versículos do capítulo 1 até o capítulo 6. Sobre esse engatinhar da igreja, sobre os primeiros passos, ficar de pé, começar a caminhar. E o primeiro sermão da história aqui, né, a primeira pregação. Quem foi o primeiro pregador ali naquela situação? Quem lembra? Pedro. Pedro começou seu sermão, ele resgatou, trouxe à memória Joel, lembrando que não existia o Novo Testamento, só o Velho Testamento. Ele relembrou a profecia de Joel, que haveria um tempo que as pessoas receberiam o Espírito Santo de Deus, e aquela promessa aconteceu, o evento que todos estavam presenciando lá em Atos 2. E a promessa foi cumprida em Jesus Cristo. Está ali para você completar aí a primeira parte, né? E ele fez um apelo, né? Ele resumiu ali a pregação nessa frase aqui. Qual é? Todo aquele que invocar, completa lá a tua apostila, aquele que invocar o nome do Senhor será rico? Será curado da doença? Pode até ser que sim, mas antes disso, será salvo. É o desejo de Deus que todos tenham a prosperidade, que seja curado da saúde, mas a motivação de a gente procurar o Senhor é da salvação, né? O que devemos fazer então? As pessoas perguntaram, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Estão acompanhando? Arrependei-vos. Aí o que significa a palavra arrependei-vos? Não é só uma sensação, aquele sentimento de arrependimento dos pecados feitos, né? No original, quando a gente vai buscar a palavra arrepender, tem relação direta com mudar a forma de pensar, mudar a direção do pensamento, mudar a maneira como você estava acostumado a pensar, mudar o jeito que você via as coisas. No caso dos judeus, eles estavam acostumados a umas velhas práticas, eles olhavam Deus simplesmente como Deus. Faltava ainda ver Deus como Pai.
Jesus veio trazer essa revelação. Olha, Deus é Pai de vocês. E eu vou deixar o Espírito Santo de vocês, que é o Espírito de adoção, né? E crendo em Jesus Cristo. Agora, esse arrependei-vos mude a maneira que você pensava, crê em Jesus, que é a graça, que é a verdade, que é o caminho, que te faz viver dentro da cultura desse reino que ele vem apresentado aí, né? Apresentar em Mateus 5, que é as bem-aventuranças. E cada um de vós seja batizado. O que é o batismo? Quem lembra aí? Quem pode dizer com suas palavras? Todos são batizados aqui? Em Jesus Cristo? Se alguém ainda não é, está desafiado, convidado a dar esse passo de fé. Mas o que é batismo para você? Uma declaração pública, não é um ritual apenas, né, como alguns imaginam, uma obrigação, é uma declaração de fé. Você expressa, você fala a sua fé através de um ato. Por exemplo, a Priscila tem uma ideia genial na cabeça. Como que ela vai expressar essa ideia que ela tem na cabeça? Falando ou escrevendo. Então, o batismo é isso, você expressa a tua fé. Assim como para uma ideia você expressa falando ou escrevendo, o batismo você expressa agindo, mostrando, né? Expressa a sua fé em Jesus Cristo. Como a gente colocou ali, a fé é para o batismo o que as palavras são para as ideias. Nós vimos esse quadrinho na semana passada, né? A diferença entre o batismo no Espírito Santo e a plenitude no Espírito Santo. Há uma diferença grande porque alguns confundem como um segundo acontecimento ser batizado no Espírito Santo. Mas nós entendemos biblicamente aqui que batismo no Espírito Santo é aquela primeira ação quando você é salvo. Quando você crê, você já é batizado, você recebe o Espírito de Deus numa única ação. Aí você que vai alimentar esse Espírito com a palavra de Deus, para que você possa se encher dele e ele agir em você através da palavra também. Quando a gente crê em Cristo, a gente é batizado no Espírito Santo, daí você pertence ao corpo de Cristo, é uma ação definitiva, não tem como o Espírito ficar saindo, entrando, né? É uma vez só, a Bíblia fala que a gente é comprado, é selado, e Deus não vende mais de volta, ele compra, é dele, né? Ele redime, redimir significa comprar, comprar de novo, pela graça mediante a fé. E a plenitude no Espírito Santo, é ser cheio no Espírito Santo, é quando estamos cheios dos princípios de Deus na nossa vida, deixando isso agir. Aí a gente vai servir, vai testemunhar, isso é renovado, é individual, é pessoal, e quanto mais a gente pratica a palavra, medita, ora, a gente vai se enchendo desse Espírito. Amém? Compreenderam bem a diferença? Mas acontece que lá na igreja, lá teve um mover, lá eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas. Sim, era necessário, porque o Espírito Santo precisava evidenciar para o mundo a existência dele e impactar as nações com essa ação. Mas isso não se repetiu, foi só uma única vez. Ou seja, é um batismo da igreja, como se a igreja estivesse sendo mergulhada, sendo batizada, e autenticada por Deus. Não precisa de novo batizar a igreja, né? Porque agora, cada um de nós recebemos através da nossa confissão de Jesus Cristo. E lá em Atos 2, 42, a gente viu através do filminho ali, essa passagem. Quem já fez um com Deus aí lembra dessa passagem de Atos 2, 42, que a gente falou bastante sobre a igreja. A igreja dos padrões primitivos, a igreja bíblica. É a igreja que Deus quer nos dias de hoje. Lembra quais eram as atividades da igreja naquela época? Vamos ler Atos 2, 42 e preencher rapidamente aí. São 10 itens que eu coloquei aí, você vai me ajudando aí a preencher. Então eu vou ler aqui na minha versão, é a versão viva. Atos 2, do 42 até o 47. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Então já pode colocar aí, né? Ensino. Algumas versões colocam doutrina. A mesma coisa, né? Na comunhão, era outra atividade deles. O que é comunhão? É aquilo que você faz lá no grupo familiar, no GA, lá, no grupo de amigos, né? Ou de jovens. A comunhão. E no partir do pão. Compartilhavam refeições. Também tem relação com a ceia, né?
e nas orações. E todos eles haviam um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas casas para partir o pão, participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão. Louvando a Deus, todo o povo tinha simpatia por eles. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Quantos a gente já colocou aí na lista? 4? Agora vocês me ajudam a completar as outras 6. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração? Gratidão. Coloca aí. O que mais? Respeito. Temor a Deus. Louvavam a Deus. Perfeito. São as atividades. O que mais? Eles eram generosos? Generosidade, era uma ação explícita. Vendiam bens para ajudar, para um bem comum, né? Sinceridade de coração, essa venda e esse repartir era sincero, não era para ter uma reputação, ser reconhecido, ser elogiado. Falta quantos? Já fechou? Mas tem mais, eu acho, né? Alegria, tinha alegria? Alegria, pode aumentar esse. Tinha unidade? Unidade. Você vive isso na tua igreja hoje? Na sua igreja, na nossa igreja? Você vive todos esses itens aí? A igreja te incentiva a fazer isso? Amém. É a igreja dos padrões bíblicos, né? Lá de Atos 2:42. Agora nós vamos fazer uma parte muito legal. Até vou fazer uma ilustração aqui. Vou precisar da ajuda de alguns atores, né? Oficiais. A igreja nasce, recebe um corpo. Quem tem filhos aí? Quem viu o nascimento do filho? Lá no hospital, assim? Filmou, inclusive? Qual que é a sensação? Fantástico, né, Thiago? Eu também vi. Mas eu estava filmando, daí eu não sabia se eu olhava ou se eu filmava, eu queria ver ao vivo, mas queria filmar, e às vezes balançava a câmera, mas é fantástico, né? Ver o corpinho do filho. Antes a gente via só por imagem, né? Só por imagem. Os profetas do Antigo Testamento viam só a imagem da igreja, né? Eles não tinham noção de como ia ser esse corpo. E agora nasce a igreja. Agora o corpo aparece, sai do útero, entendeu? Agora está viva a igreja, vai andar, vai se manifestar no mundo, na parte física da terra, né? E a Bíblia fala que essa igreja tem uma cabeça, tem o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Várias passagens falando sobre isso. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus Cristo foi feito cabeça da igreja. Então vem cá, Diego, você vai me ajudar então. Aqui está Jesus Cristo. Você já fez o papel de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio para ser o cabeça da igreja. Muito bem, mas Jesus Cristo está na Terra? Ele esteve por 3 anos, ensinando, discipulando, evidenciando o poder do reino de Deus, né? E o Espírito Santo nele. Ele morreu, ressuscitou, ele cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido para ele e foi para os céus. Agora ele não é mais cabeça da igreja, ele foi para o céu, né? Não, ele continua sendo cabeça, só que ele não está aqui. Ele é o cabeça, mas ele precisa de um corpo, não precisa? A cabeça está em outro lugar. Você já falou? Pô, você está com a cabeça em outro lugar, né? Nesse caso aqui, a cabeça está em outro lugar, que é Jesus Cristo, está nos céus. Mas ele deixou um corpo na terra. Qual é o corpo? Eu, você, todos nós. Somos corpo de Cristo. Cada um tem uma função. Um é o dedinho, o outro é o joelho, o outro é o ombro. Entenderam mais ou menos? Cada um tem uma função no corpo. Abre ali em Efésios 4.
4. Tem o versículo... o 4, vamos para o versículo 15. No versículo 15, assim, em vez disso, seguiremos com amor à verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é a cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, cada um dos membros em sua maneira particular. Auxilia os outros membros de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Entenderam? Cada parte do corpo ajuda a outra parte do corpo. Não é isso que acontece com você? Quando você está com uma coceira, assim, o que você faz? Você usa uma parte do corpo para resolver um problema do outro corpo, da outra parte do corpo. Não é mais ou menos assim? É isso que é a igreja. Uma parte ajuda a outra para resolver um problema, uma necessidade. E no capítulo 1, no versículo 4, a gente viu ali, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele, a esse corpo. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós, os que encontramos diante dEle, cobertos com seu amor. Então, antes, Ele já tinha escolhido a gente para ser parte desse corpo. E lá em Romanos fala que somos membros do corpo de Jesus Cristo, ligados uns aos outros, cada parte do meu corpo faz parte do corpo. O Espírito Santo nos coloca em união espiritual uns com os outros. Cada um de nós é importante nessa estrutura do corpo, está em 1 Coríntios. E Efésios fala que todas as coisas... Abre essa passagem que é muito interessante. Efésios 1, 22. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Aqui é Jesus Cristo. Né? O Diego aqui está ilustrando Jesus Cristo. Deus colocou todas as coisas embaixo dos pés de Jesus Cristo. Então, tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. O que pode estar debaixo dos pés de Jesus Cristo? Vai falando aí. Todas as coisas. Qualquer ensino sempre está debaixo. Jesus está acima, nesse sentido que quer dizer, né? As doenças estão embaixo, estão sob os pés. Né? O que mais? Os principados, né? As potestades, os demônios, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele já derrotou. Já foi vencido naquela cruz, né? Deus já tomou as chaves de Satanás. Então, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, como diz aí a passagem. E Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele o fez cabeça para a igreja. Então, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. Então, e fala aqui que a igreja é repleto dele mesmo. Algumas versões falam que é a completude, que é a plenitude. O corpo, a igreja, é a plenitude, a extensão da cabeça. Então, pare para pensar comigo. Se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Aqui está a Priscila, aqui está o Fernando, aqui está o Jorge. Estão todos nesse corpo. Se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja, do corpo. Então, nós temos autoridade sobre todas as coisas, porque nós somos o corpo. Vocês entenderam isso? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo, porque se você pegar essa revelação e viver essa revelação, né, é esse o poder que Deus quer dar a cada um de nós. De as coisas estarem debaixo dos nossos pés. Ou seja, é o desejo original de Deus, que a gente tenha domínio, controle, primeiramente sobre nossas emoções, sentimentos, vontades, desejos, que é o que acaba distraindo e desviando o ser humano, e segundo, sobre as circunstâncias, né? De poder realmente interferir, fazer diferença, porque somos o corpo. Mas para
como que a gente vai ter essa comunicação se a cabeça está nos céus e o corpo está aqui na terra? Vocês já viram um corpo sem cabeça andando por aí? Não, né? Já viram só uma cabeça andando? Também não. Um precisa do outro. Sem a cabeça, o corpo não faz. Da onde vem o sistema nervoso central, que dá o comando para a transmissão nervosa e fazer os movimentos? Né? Vem da cabeça. Então, sem a cabeça, o corpo não faz nada. Mas também, sem o corpo, a cabeça não consegue expressar o que quer fazer. Ela dá o comando, mas o corpo está paralisado, né? E o que liga agora a cabeça ao corpo? O Espírito Santo. É a espinha dorsal desse corpo. Quem é médico aí? Tem algum médico? Quem é neurologista sabe bem, né? Que aqui vem o comando, o sistema nervoso central, mas vem pela medula, pela espinha, e é transmitido para todos os órgãos esse comando. Então o Espírito Santo é esse link, essa ligação. A gente não vê, mas ele está ligado com a cabeça e liga ao corpo. Entenderam? A importância de a gente entender o que é o corpo de Cristo? Eu e você somos o corpo de Cristo. E ele está nos usando, mandando a mensagem para o Espírito Santo que nos direciona a fazer a vontade dele que está nos céus. Seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. Amém? Parabéns e obrigado ao nosso autor, que não fez nada, mas vai ganhar o cachê igual. Só mostrou aí, ilustrando. Agora eu lembro de uma vez que, eu acho que na catequese ainda. Quem já fez catequese aí? Muitos vieram do catolicismo romano, né? Glória a Deus pela motivação, pela intenção dos teus pais, que era te encaminhar para a verdade de Deus. Por mais que a gente sabia que tem alguns enganos no meio disso tudo, mas para algum propósito serviu, né? Mas eu me lembro que na catequese, lá naqueles livrinhos, a professora falou, desenhe a igreja. Né? Eu fiz lá, né, o desenho. Como é que você faz desenho uma igreja? A casinha lá e a cruzinha. Na minha cabeça, a igreja era aquilo. Você entende? Para muitos é assim, para muitos adultos. Desenhe uma igreja. Se fosse desenhar uma igreja, o que a pessoa vai dizer? Uma casinha, uma cruzinha lá em cima, uma portinha e a janelinha. Essa é a igreja. Não. Esse é um local que é usado para a igreja entrar e louvar Deus juntos, ter comunhão, receber o ensino. É um prédio, né? Pedra. Não é santo. Não tem nada de santo, né? Quem é santo? Eu e você que temos o Espírito Santo. Esse tijolo tem o Espírito Santo? Não, porque é material, né? Então, agora você desenha a igreja de verdade aí. Talvez no passado você desenhou errado, como eu desenhei. Desenha aí a igreja. Ilustre os textos que a gente leu aí em um desenho, numa figura. O que você vai desenhar? Um corpo. Faça um desenho de um corpo. Pode ser você mesmo, pode ser sua namorada, pode ser sua esposa, seu marido, pode ser seu filho. Se você é um bom desenhista, faça um desenho bem legal para a gente ver aí e publicar. Deixar no... Eu também só sei fazer palitinho. Você pode fazer o palitinho, a cabecinha e 5 risquinhos, né? Um reto e 2 para cada lado. Muito bem. Acabaram? Já desceu aí? Quem fez palitinho já acabou, né, Jorge? Eu gosto desse desenho também, porque ele é bem objetivo. Faz lá no quadradinho. E daí você, se você quiser, você pode escrever alguma coisa que você entendeu de diferente hoje sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Quiser fazer uma flechinha e escrever quem é o cabeça da igreja, né? Jesus Cristo é o cabeça. Eu sou o corpo, eu e você somos o corpo, né? Pertencemos a esse corpo. Momento Nova Kids. Muito bem.
A cabeça é perfeita. Vocês concordam? Agora o corpo é perfeito? O teu corpo é perfeito? Tem alguma coisa que quer mudar no teu corpo? Tem alguma coisinha que você quer mexer, né? O que eu quero dizer com isso? Vai acontecer no corpo ter gente que ainda tem alguma dificuldade de se ajustar a esse corpo. Ainda não está perfeito nessa relação, essa comunicação. Mas você faz todo o esforço, todo o empenho para que essa pessoa se ajuste ao corpo. Com amor. Entenderam o que quis dizer? Pode ter algum membro do teu corpo que seja rebelde, não tem? Às vezes você quer correr e a perna não quer. Pode acontecer no corpo de Cristo alguém mais resistente. E você, não, nós temos que ir, vamos. Encoraja, né? Conseguimos, o cabeça nos dá o comando, nós temos condições. Muito bem, desenhar então a igreja? Mais importante que o desenho é a compreensão do que é a igreja, que é o corpo de Cristo, eu e você. Sendo usado por Ele para manifestar e revelar o amor dele aqui nessa terra. Igreja também, vamos para a parte da tradução. No original significa eclésia. Eclesia, alguém já viu essa palavra? Eclesia. Eclesia significa assembleia. Assembleia, o que é assembleia? Quem já foi para Brasília? Já foi para Brasília? Não? Já viu uma assembleia? Uma reunião, não é? De pessoas com uma certa autoridade, dever ali, responsabilidade, em prol de um propósito. Então, na Roma antiga, né, na Roma existia o rei. Quem era o rei da época lá? Da época de Jesus? Tinha vários, mas a nomenclatura é César, né? César. Por isso que fala, dai a César, porque César era uma titulação. Não era o nome da pessoa, né? Tinha César Augusto, César, outros Césares. E esse César foi... Aí veio Czar, que vem de César. Veio Kaiser, da Alemanha, que é de César. César é só titulação. Então, e o governo romano, o rei, né? César, tinha um senado. Tinha uma assembleia, tinha um senado, uma reunião de pessoas importantes. Qual era a função do senado? Transmitir para as pessoas o desejo do rei. As vontades, os desejos do rei, o senado, a assembleia, a igreja. Igreja significa assembleia, né? Eclesia, levar para as pessoas a vontade do rei. E por isso que Jesus é muito esperto, ele usou essa mesma nomenclatura, porque já existia igreja. Entenderam? Já existia a palavra igreja naquele tempo. Jesus sempre se adaptava para as pessoas terem um entendimento da realidade. Então, e ele fala, vou formar a minha igreja, a minha assembleia, a minha reunião de pessoas, o meu senado. É mais político do que religioso, entendeu? Igreja é uma palavra política, não é uma palavra religiosa. As pessoas fizeram da igreja algo religioso, né? Fizeram de Jesus Cristo uma religião, fizeram da Bíblia uma religião. Né? A Bíblia não é um livro de religião, de tradição, é um livro de leis do reino de Deus. É um livro mais político do que religioso. Então, Jesus fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Salvador, né? Como foi a revelação de Pedro, vou formar a minha igreja, a minha assembleia, que vai levar a minha vontade e meus desejos para as pessoas. Então, eu e você somos representantes nesse Senado. Você é a Bíblia usa muito o termo embaixadores do reino, né? Nós somos embaixadores de Cristo. A igreja é uma embaixada. Tem algum diplomata aqui? Não, né? Você já pensou em ser um embaixador? Quem sabe o que é embaixador? Mais ou menos, sabe? Um representante do país, do governo, em outros países, em outras nações, em outros lugares. Quem sustenta, quem direciona, quem governa, quem abastece o embaixador é o próprio governo. Uma vez eu lembro que teve uma situação de um ataque a um embaixador.
Quando um embaixador é atacado, o que acontece? O exército todo do país se move. É um incidente internacional que usam-se esse termo, incidente internacional. É algo que a nação inteira, mexeram com um dos nossos, um representante nosso. É capaz de o exército atacar o país lá por causa de um incidente desse, alguém que atacou um embaixador. Aonde a gente entra nisso? Você é embaixador de Cristo? É ou não é? Você faz parte dessa representação? Então você é protegido pelo governo de Deus. Se alguém encostar em você, falar algo de você, pode saber que está havendo um movimento já de proteção, de interferir nessa situação. Por isso que você pode ser um embaixador em paz. Só que o embaixador não defende o seu ponto de vista. Você está proibido de falar o que você pensa. O embaixador fala o que o governo pensa, o que o governo fala, o que o governo defende, o que o governo pede para ele falar. Porque toda vez que a gente for querer falar os nossos pensamentos, a gente cai em problema com as pessoas. Já parou para pensar nisso? Agora, toda vez que você fala, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, Deus fala, aí não é você falando. Né? Você está sendo embaixador agora. Aí você não entra em problemas. Por quê? Porque se a pessoa não gostar do que foi dito, ela vai ter que ver com quem? Quem emitiu a palavra, né? Que é Deus. Você é apenas um embaixador. Então cuide bastante. Quando você estiver querendo evangelizar alguém ou exortar alguém, para não cair no problema de, não, eu acho que está fazendo errado. Não, essa atitude é errada. Não, eu aquilo. Não. Não, pelo que eu entendo, a Bíblia diz, pelo que eu leio, a palavra fala assim. Use sempre a direção do governo para a tua vida. É até um livramento. Né? Deus não quer que a gente carregue essa cruz, esse problema aí, de se estressar com as pessoas. A pessoa que se resolva com Deus. Então Jesus veio trazer o reino dos céus para a terra. E o reino dos céus é como se fosse uma estrutura política para implantar o reino de Deus na terra. Agora que a gente numa época de eleições, a gente entende melhor isso. Existem os partidos políticos, as ideologias e tal, para implantar um governo. Por trás de um político, de um candidato, tem um partido. Por trás desse partido tem as ideias. Algumas totalmente contrárias à palavra, que a gente já viu aí, né? Mas outras que ainda tentam buscar. Mas não é esse o caso que a gente quer falar. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra. Consegue entender isso? Até Jesus Cristo voltar e estabelecer de forma definitiva esse reino na terra. Então, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele já inaugurou o reino de Deus. Foi inaugurado o reino de Deus. E agora ele vai enviando o Espírito Santo para todo aquele que crê, e esse reino vai se expandindo. E a gente vai influenciando pessoas, e esse reino vai crescendo. Até o dia que ele fala, pronto, agora eu volto. Lá em Mateus 24 fala, então o reino de Deus será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Depois que vieram os terremotos, as guerras, toda aquela lista de acontecimentos, né? Então a volta de Jesus está mais relacionada a uma mensagem do que a um evento catastrófico, né? Então o reino de Deus será pregado e virá o fim. Então, ou seja, eu e você temos parte nessa responsabilidade e Deus está esperando o reino ser pregado, para que todos possam ter essa oportunidade. Amém? Fica como tarefa. Você lê ali o capítulo 3, que você já deve ter lido em casa, e responder aquelas situações ali, aquelas perguntinhas sobre a cura do coxo. Lê também aquelas passagens que falam sobre como falou há muito tempo, ali de Moisés, Mateus 4, Mateus 17, todas aquelas passagens sugeridas ali. E para quem não leu o capítulo de 1 a 6, ainda dá tempo, foi a tarefa de novo. Quem leu, lê de novo. Esses primeiros capítulos de Atos são os mais importantes. Por isso que a gente colocou 2 vezes. Para quem não leu, lê, e para quem leu, lê de novo. E fazer as tarefas aí, da apostila e do trabalho, do princípio prático e a minha decisão à palavra. Alguma dúvida até aí?
Tudo bem? Entenderam o que é o corpo de Cristo? Essa era a mensagem principal de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus e que você possa ter um bom culto. Quem já assistiu, tenha um bom domingo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos revela. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos testifica como Teus filhos, que nos convence a viver os Teus princípios. E obrigado pela salvação que temos no Teu Filho Jesus Cristo, Pai. E por essa igreja onde temos comunhão, temos o ensino da doutrina, da Tua palavra, temos também o partir do pão, temos a unidade, a alegria e tudo aquilo que foi falado, Pai, que a igreja, conforme os princípios, a igreja primitiva, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que essa igreja possa cada vez mais ser parecida com a igreja de Atos 2:42, com os padrões bíblicos que o Senhor nos ensina aqui, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos aí.